Olá, meus amigos, prontos? Preparados para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Entenda. Certa vez, Jesus, tendo uma conversa em particular com Nicodemos, ele afirma o seguinte: tendes nascido da carne e do sangue, tendes, porém, a necessidade de nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, porém o que é nascido do Espírito é Espírito. Logo, surge uma questão um tanto interessante para fazer você refletir. Após nascermos do Espírito, nós seremos exatamente quem? Bom, para adquirir a resposta para essa questão, vamos começar pelo livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 10, onde diz: E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem é a imagem deste que o criou? Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Neste caso, quando Paulo afirma que é para nós nos revestir do novo homem, está falando para nós nos revestir da pessoa de Cristo. Mas como isso acontecerá em nós? Simples. Veja o que Paulo afirma no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Se Cristo vai ser formado em mim, isso significa que o novo homem é o próprio Cristo. O homem espiritual, o novo homem, é o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo. Este é o homem espiritual, para surpresa de muitos. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde Paulo novamente se expressa da seguinte maneira: Fui crucificado com Cristo, disse Paulo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Bom, isto é o símbolo da morte do velho homem através do nascimento do Espírito. Quando Paulo havia nascido do Espírito, ele havia se despojado do velho homem, símbolo da crucificação. Então, quando diz que Paulo foi crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque o homem Paulo já não existia mais. Daquele momento em diante, era o próprio Cristo que estava vivendo sobre a pessoa de Paulo. Este Cristo é o novo homem, o homem espiritual, o símbolo do nascimento do Espírito. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27. A quem Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, ou seja, entre nós, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O plano de salvação é formar o Cristo em nós. Como Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós? Este é o plano de salvação da parte de Deus, que nós venhamos a nos tornar o próprio Cristo, o único Filho de Deus, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, aonde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Ele deu o seu único Filho para salvar todos nós. Mas como ele pode nos salvar, todos nós, entregando o seu único Filho? Simples. Cada um de nós que vier a nascer do Espírito, iremos nos tornar o próprio Cristo. E desta forma, alcançaremos a salvação. Iremos nos tornar o Filho de Deus, assumindo a natureza de Cristo. Esta é a descrição, esta história de Jesus e de Paulo é a minha e é a sua história. É a história de todos nós. Para alcançar o plano de salvação, para ser salvo, há-se a necessidade de se nascer de novo, assumindo a natureza de Cristo, deixando de ser quem você é e se tornando o próprio Cristo. Seria isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.